E estamos de volta aqui. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Uma ótima e grandiosa terça-feira para todos. Voltamos ao estado latente de nascimento, onde nós voltamos lá para a parte de bebê. Quando éramos crianças, a gente pode até fazer uma prática sobre isso, irmãos. Mentalizarmos, voltar ao estado latente de respiração, aquietando a nossa mente, voltando ao estado bebê, ao estado de recém-nascido, onde nós estamos nos conectando com um mundo novo, onde nós estamos nos conectando com tudo que está latente e está sendo criado através de nós. Vinde a minhas criancinhas, porque deles é o reino dos céus. Vamos para a próxima estrofe. Os insetos não picam. As aves de rapina e os animais bravos não agarram. Têm ossos leves e cartilagens macias, mas pagam com firmeza. Desconhece a união de macho e fêmea, mas seu órgão se desperta pela plenitude da essência. Grita até o fim do dia, mas não fica rouco pela plenitude da harmonia. Perceberam? Insetos, aves de rapina e animais bravos simbolizam as atitudes hostis do mundo direcionadas para uma pessoa. Os animais atacam o ser humano em situações de atração ou repúdio para se beneficiarem do ataque ou rechaçarem uma ameaça. E o que atrai ou afasta esta agressão é a personalidade da pessoa, sua aparência e seu comportamento, que representam as características do seu ego. Mas quem possui a virtude em abundância dissolve seu ego, que cede lugar a uma consciência harmoniosa e equilibrada. Assim, os insetos, aves de rapina e animais bravos deixam de enxergar aquele ser como uma atração ou um oponente e perdem o interesse de atacá-lo. Este é o sentido da frase. Perceberam que quando nós falamos lá atrás, no vídeo passado, que um recém-nascido você pode deixar ao relento, colocar no meio de animais bravos, eles vão identificar há uma conexão espiritual, a onda com onda, há uma transferência de informação ali. E qual é esta informação? É centelha com centelha. Não existe ego ali. Quando há ego, há interferência, há impureza na informação. E quando há impureza na informação, pronto. Aí é o conflito, é o ataque, é o dilaceramento dos animais, é a morte, porque o animal ele se defende de uma ameaça. E o ego é uma ameaça à centelha. O ego ele é uma ameaça para ele mesmo, porque ele não entende as coisas da centelha divina. Continuando aqui. Ossos leves, cartilagem macia e muita força nas mãos, desproporcional ao seu tamanho e à sua leveza. São características de um bebê. Qualquer adulto possui mais força que um bebê, mas relativamente à quantidade de massa muscular de ambos, o bebê tem mais força que o adulto. E quem adquire a virtude em abundância através das práticas do caminho, readquire esta qualidade e volta a possuir a mesma vitalidade que detinha no início de sua vida. Perceberam? Então, o que quer dizer este parágrafo aqui? Quer dizer que um bebê ele está plenamente potencializado pelo Chi, o prana, a energia vital da vida. O estoque dele está cheio, repleto, está no seu auge total, na sua potência total. Enquanto um adulto, um ser humano, pelo seu acúmulo de crenças negativas, está em decréscimo desta energia. Então, portanto, um bebê ele é infinitamente mais forte, mais poderoso que um adulto cheio de músculos. Perceberam? Plenitude da essência refere-se à essência vital e diz respeito ao estado de uma pessoa repleta de vitalidade. No bebê, a plenitude da essência é o resultado da soma de suas plenitudes energética e de consciência, acumuladas e concentradas durante a gestação, para serem utilizadas mais tarde em uma vida autônoma. Ambas encontram-se unidas por ocasião do seu nascimento, através de iniciarem
o processo de fragmentação posterior que irá formar o seu ego. Assim, todas as essências vitais que circulam pelo corpo do bebê e todas as células do seu organismo encontram-se repletas de consciência e de energia vital, prontas para se desenvolverem na direção de um organismo adulto. Esta é a razão de o bebê possuir a plenitude da essência. Por isso, apesar de desconhecer a união do macho e da fêmea, ele desperta naturalmente reações dos sentidos de forma espontânea, sem necessitar de qualquer estímulo e sem ao menos compreender por que as reações acontecem. E o mesmo ocorre com as pessoas que alcançam o estado da virtude em abundância. Elas também passam eventualmente por fenômenos iguais e despertam reações espontâneas de seus órgãos dos sentidos, como resultado de um processo contínuo de acúmulo de energia no seu interior. Plenitude da harmonia significa um estado de consciência permanentemente harmoniosa em que se encontram as crianças muito pequenas, que gritam o dia inteiro, choram e falam em voz alta, mas não ficam roucas porque não usam suas vozes com obsessão, violência ou ansiedade. Tá aqui, ó. Quero fazer um comentário sobre isso aqui. A naturalidade nos diz que, na metafísica, energeticamente, quando nós falamos com uma intenção maldosa, com uma intenção de algo com benefício a nós próprios, nós danificamos. Muitas vezes nós temos dores de garganta, temos ronquidão, temos espécie de muitas coisas que acontecem ali pela nossa intuição de raiva, de ódio, de medo, de proteção. Então, quando nós falamos com a naturalidade, falamos em estado latente e não sentimos nada. A medicina chinesa ensina que antes sentimentos agem como um fogo que resseca a garganta e queima a voz da pessoa. Mas quem possui a virtude em abundância desconhece esses estados afetivos. Por isso sua voz é harmoniosa e tranquila. E, sendo assim, pode gritar ou falar até o fim do dia, sem ficar rouco, como acontece com um bebê recém-nascido. Então, a metafísica disso, gente, quando a gente começa a entender que todo o ato de forcejar, o ato de resistir, gera complicações para o corpo. O nosso corpo humano, latentemente, ele é harmônico. Todavia, quando nós colocamos um sentimento, um pensamento, ou acumulamos esses sentimentos reprimidos dentro de nós, ou seja, as sombras, que é uma energia latente também, o que acaba acontecendo? O nosso corpo ele começa a criar toxinas. Toxinas vêm de neurotransmissores. Neurotransmissores como adrenalina e cortisol, que destroem as células naturais killer responsáveis pelo sistema imunológico. E aqui eu estou dando a criação, uma parte como que funciona a criação de doenças em nosso corpo a longo prazo. A longo prazo. Então, quando temos pensamentos de raiva, reagimos, brigamos, discutimos, criamos uma bioquímica altamente destrutiva. Energeticamente estamos emanando aquilo ali e aquilo ali está sendo criado para nós. A revolta que nós temos contra o mundo e contra alguma coisa volta para nós da mesma forma, da mesma carga, porque tudo é frequência e tudo é uma onda. Então vamos entrar em conexão com os nossos pensamentos harmônicos, ou seja, nos conectarmos com a fonte, que é plenitude, harmonia, amor e alegria. Essa fonte nos traz um rejuvenescimento, uma plenitude e um amor infinito. Façamos um minuto de silêncio para contemplar a presença. Voltamos amanhã na quarta-feira. Muito obrigado a todos e até amanhã, que a paz seja convosco. Obrigado.